Meus queridos, este Salmo 110, ele é um salmo profético, um salmo precioso, e ele profeticamente fala desta obra do Messias, o Salvador, e disse o Senhor ao meu Senhor. Então aqui aparecem dois senhores. É o pai e o filho. O pai disse ao filho: assenta-te à minha mão direita até que ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Então é uma profecia de que Jesus viria, faria uma obra e ele morreria, ressuscitaria e subiria aos céus. O verso 2 diz: o Senhor enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião. Sião representa a cidade de Jerusalém, mas também representa o céu, representa o local do trono de Deus. Então, Jesus subiu ao céu e dali, assentado no trono, Deus enviou o cetro. O cetro representa o poder, o cetro representa a autoridade do rei. O teu povo será muito voluntário no dia do teu poder, nos ornamentos de santidade, desde a madre da alva. Tu tens o orvalho da tua mocidade. Fala da renovação, a renovação que vem da parte da ressurreição. Jesus vai assentar-se no trono e virá uma renovação desde o céu. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, aqui está falando profeticamente que haverá uma nova ordem sacerdotal, a ordem de Melquisedeque. Em Israel, Deus separou a tribo de Levi, e dentre a tribo de Levi, a família de Arão. E Arão era o sacerdote e seus descendentes eram a família sacerdotal, e a tribo dos levitas eram aqueles que serviam na casa do Senhor. Então, o ministério sacerdotal em Israel estava restrito à tribo de Levi, particularmente na família de Arão. Agora, neste salmo, surge uma palavra profética de que haverá um novo sacerdócio. E este sacerdócio estará ligado ao ministério, à missão do Cristo, do Messias. O Senhor à tua direita ferirá os reis no dia da sua ira, julgará entre as nações, tudo encherá de corpos mortos, ferirá os cabeças de muitos países. Beberá do ribeiro no caminho, por isso exaltará a sua cabeça. Esse trecho final do Salmo fala da guerra do Armagedon. Nos últimos dias, as nações vão se reunir. O antissemitismo vai crescer na terra. E as nações vão se reunir em volta de Israel para destruir Israel. E há uma profecia em Zacarias que diz que neste momento
o povo reconhecerá coletivamente, o povo de Israel, que Jesus é o Messias. E se arrependerá. E aqui, então, fala dessa batalha que em Apocalipse é chamada a Guerra do Armagedon. Um exército gigantesco cercando toda a terra de Israel, o povo, 10 milhões de pessoas ali, não sei, em torno disso, o povo de Israel ali, e para destruí-los definitivamente. E o Senhor virá para reinar, e essa guerra vai encerrar esse capítulo da história humana dos reinos. Porque no verso 1, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Jesus veio, o Verbo se fez carne, habitou entre nós. Deus se humanizou, homem santo. Jesus, Filho de Deus, nosso Senhor, Salvador, justo, jamais pecou. E ele se apresentou a Deus como o Cordeiro. Cordeiro perfeito. Por quê? Sacrifício perfeito. Porque ele não tinha pecado. Ele jamais cometeu um erro, uma palavra. Então, quando ele se ofereceu a Deus, se ofereceu como cordeiro para morrer em nosso lugar. Então, este sacrifício, diz lá na carta aos Hebreus, foi um sacrifício perfeito. E ele morreu e ressuscitou. Ressurgiu. Então, diz lá no livro de Atos, capítulo 1, que Jesus, 40 dias depois da sua ressurreição, ele se apresentou a última vez aos discípulos. Deu instruções e subiu ao céu. E é esta profecia que estava se cumprindo ali. Disse o Senhor, o Pai, o Eterno, ao meu Senhor, Jesus, o Salvador, assenta-te à minha mão direita. Então Jesus ascendeu ao céu e se assentou no trono da glória. Mas se assentou ressuscitado, vitorioso, rompendo o jugo do pecado, rompendo o jugo da morte, rompendo o poderio das trevas, vencendo o mundo e o mal. Então, uma das coisas importantes para a nossa vida cristã é a gente entender, enxergar esta realidade espiritual. Qual? A obra da cruz, da ressurreição e da ascensão para o céu. Jesus subiu ao céu vitorioso, completamente vitorioso. E o Pai disse, assenta-te à minha mão direita, até quando? Até que ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Você pode se perguntar, mas Jesus não venceu? Venceu. Jesus não derrotou Satanás? Derrotou. Ele não venceu o mundo? Venceu. Então o que é isso? Hoje, Jesus diz assim, lá no Evangelho de João,
meu pai trabalha até hoje e eu também trabalho. Ele diz assim, Evangelho de João, capítulo 5, verso 17. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Depois da morte, da ressurreição, de todo esse sacrifício, de toda essa luta, de toda esta vitória, que trabalho é este? É o trabalho sacerdotal. Na cruz e ressurreição, Jesus, como o único Filho de Deus, tornou-se o primeiro da nova raça. Ele era unigênito, tornou-se o primogênito. Subiu ao céu e se assentou no trono da glória. Vitorioso. E o trabalho dele é o trabalho que está dito aqui. Jurou o Senhor e não se arrependerá. O verso 4. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Hoje, Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador, é o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. E o trabalho dele hoje é interceder por nós, junto ao Pai. É interceder por você. É interceder pela igreja. É interceder por todo aquele que crê em toda a terra. E este trabalho é perfeito. Pensa, o sacerdote lá no Velho Testamento, ele tinha que, antes de oferecer algum sacrifício em favor do povo, ele tinha que oferecer um sacrifício para o perdão dos próprios pecados. Então ele se preparava, ele se lavava, ele se paramentava e ele oferecia um sacrifício. No céu, o nosso supremo sacerdote, Jesus, ele ofereceu um sacrifício perfeito. E hoje, como sacerdote, ele intercede de forma perfeita. No Velho Testamento, o sacerdote tinha que entrar no santuário, levava o sangue do cordeiro, e ele entrava no Santo dos Santos, na presença de Deus. Hoje, Jesus está no trono da glória, e ele tem vamos dizer, uma vitória de um sacrifício perfeito para apresentar ao Pai e interceder por nós. Então, 3 coisas interessantes se destacam nesse salmo. O primeiro, a obra que ele fez, morte e ressurreição. A ascensão. Então, esse primeiro seria o sacrifício perfeito. Segundo, a intercessão perfeita, o sacerdócio perfeito. Terceiro, o exercício. O segundo, então, o primeiro é o sacrifício, o segundo é o sacerdócio, o terceiro é a intercessão perfeita. O exercício desse sacerdócio. O que isso importa para a gente? Pensa que você é humano. Nós somos pecadores imperfeitos, errados, falhos. E na nossa humanidade, na nossa imperfeição, a gente tropeça. A gente se desvia, a gente esmorece, cansa, fica magoado, fica com raiva, faz pirraça, se abate, fica triste com Deus, fica triste uns com os outros. Às vezes a gente tem vontade de pegar o boné e ir embora, desistir. Muitas vezes as pessoas têm vontade de não ser. Como é que é isso? Tem gente que tem vontade de morrer. Pensa, eu morrendo acabou, aí eu vou me acalmar. Vou parar de sofrer. É puro engano, porque tem o lado de lá.
A gente gostaria, às vezes, de ter um botãozinho para desligar e não ser. A pessoa fala assim, não, eu queria apenas sumir do mapa. Sumir. Então, lá neste fundo de poço das suas dores, das suas fraquezas, dos seus dilemas nos relacionamentos, dos problemas existenciais, eu existo, eu estou aqui, caminho estreito, a vida é dura. Lá do fundo do poço você pode pensar, mas Jesus venceu a morte, venceu o mal, venceu as trevas, venceu o pecado, venceu o mundo. Então, desse fundo de poço, eu posso olhar para cima e ver o céu e pensar, o meu Senhor se assentou no céu e Ele intercede por mim de uma maneira perfeita. Este é o trabalho dele. E quando a gente vê isso, quando a gente crê nisso, a gente acredita que o sangue de Jesus nos lava de todo pecado, ele nos renova. Ele nos levanta, porque o sacrifício foi perfeito, o exercício sacerdotal é perfeito e a intercessão é perfeita. O sacerdote é perfeito. E neste verso 1 também ele diz assim, assenta-te à minha mão direita até que ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Pensa que no mundo espiritual, naqueles 2 dias, 3 dias que Jesus esteve morto, todas as forças espirituais nas suas castas de hierarquia, todos os demônios foram derribados ao chão. Foram expostos ao vitupério, à vergonha. Todos aqueles inimigos foram colocados debaixo dos pés de Jesus. Então, o que é essa obra que Jesus trabalha? O que é esse ministério sacerdotal que Jesus exerce? O que é o cumprimento deste até que os teus inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés? Já que, na pessoa de Jesus, os inimigos foram colocados debaixo dos pés dele quando da ressurreição, da morte e ressurreição. É que hoje Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo de Cristo na terra. E hoje a intercessão que ele faz por você, por mim, por nós, é para o cumprimento do propósito eterno de Deus na terra através da igreja. Então, esse colocar os inimigos debaixo dos pés de Jesus já foi colocado. Debaixo dos pés da pessoa de Jesus? Sim, com certeza. Agora, o trabalho, a obra, o mover de Deus, o agir do Espírito Santo é abençoar sua vida, conduzir sua vida ao crescimento, à maturidade e colocar o inimigo debaixo dos seus pés. Na sua vida pessoal, na sua mente, no seu coração, na sua saúde, na sua família, na sua casa, nas suas finanças. A obra do Senhor, que ele trabalha hoje como supremo sacerdote, apresentando o sacrifício perfeito, é colocar o inimigo debaixo dos pés da igreja. E você que faz parte da igreja é contado neste mover de Deus. Ele está trabalhando para isso. E quando você diz,
Eu quero isso na minha vida. Eu quero esta vitória de Cristo traduzida na minha vida pessoal. Eu quero essa vitória de Cristo manifesta, revelada na minha casa, no meu casamento, na minha saúde, no meu trabalho. E olha, essa vitória está em andamento. Já acabou, pastor? Não, mas está avançando na vida de cada um, quando o mover do Espírito, quando a obra de Deus, o tratamento de Deus, a obra da cruz, da ressurreição em você, quando você persevera, quando do fundo do poço você tem vontade de sumir, desaparecer, mas você olha para o seu Senhor e busca. E Ele intercede por você e você não desiste. Você solta os seus pecados, mas não solta das vestes de Jesus. Você larga os seus fardos, mas você se coloca debaixo do senhorio dele na sua vida. Satanás, os demônios vão sendo derrotados na sua vida, na sua casa, pelas suas orações ligadas ao Senhor Jesus, o seu Salvador e seu sacerdote supremo. Então pensa, nós, igreja dos últimos dias, estamos passando um tempo difícil, aperto, todos os dias. O caminho é estreito. Mas todos os dias nós clamamos, todos os dias nós buscamos, todos os dias lemos a palavra, todos os dias buscamos o relacionamento vivo com Deus. E o Senhor Jesus intercede por nós, e Ele nos ajuda, e Ele enviou o Espírito Santo para nos fazer caminhar, até que essa vitória se revele, se traduza, se manifeste plenamente na igreja na terra. Diz Paulo lá em Romanos, capítulo 16, em breve Deus esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Pensa, em breve, na minha vida, esta área, aquela outra, essa área, aquele problema, em breve o Senhor vai esmagar o inimigo debaixo dos meus pés. Não na minha força, não na minha glória, mas a força do Senhor é comigo. O poder da vitória de Jesus traduzido, manifesto, revelado na minha vida. Então, esta vitória de Cristo, ela vai se expressar em toda a terra, na igreja, no corpo de Cristo em toda a terra, e aí virá aquele cenário dos últimos dias, o anticristo, etc., e aquele cenário de Apocalipse, batalha do Armagedon, e diz que ele beberá do ribeiro e prosseguirá de cabeça erguida. Então Jesus vai enfrentar os exércitos do anticristo, os exércitos do inimigo, e vai definitivamente encerrar esse ciclo do capítulo da história humana e vai instalar o reino dele aqui na terra. Ele reinará 1000 anos. Depois fará um novo céu, uma nova terra. Então, pensa que da sua fraqueza, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Os que esperam no Senhor subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Então, renove a sua expectativa, a sua esperança. Salmo 63, verso 1 diz: ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei,
A minha alma tem sede de ti. A minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Renova o teu propósito de buscar, de sintonizar com essa sua sede de Deus. E Ele vai descer e saciar a sua sede. Amém.